A nossa entrevista de hoje é com uma pessoa que tem muito a ver com o ambiente que nós estamos gravando. Não sei se dá para vocês perceberem, mas nós estamos no Parque Ezequias Hering, que é também o parque chamado Parque do Guará. Nós vamos entrevistar hoje a filha do Ezequias Hering, a Ana Júlia Hering, uma das filhas do Ezequias Hering. Bem-vinda, Ana Júlia, a esse nossa entrevista. Você são quantas filhas? Somos 3 filhas. 3 filhas. E 2 filhos. Certo. Os 2 filhos, infelizmente, já faleceram. Ah. Então estamos, as meninas, ainda aqui nesse planetinha maravilhoso. Você está em que local, em que lugar das 3? No meio. No meio? Eu sou exprimida. Tá bom. Ana Júlia, vamos começar falando sobre a história de vocês, depois a relação de vocês com o parque. Né? Vocês são de onde? Bom, Seu pai, não sei se vocês são da mesma região. Sim, a família inteira de Minas Gerais. E eu, por um acaso, bem acaso mesmo, nasci no Rio de Janeiro quando o pai foi fazer um mestrado na Universidade Rural do Rio de Janeiro. Fez um mestrado em floresta e de lá fomos para Paraopeba. Certo. Ele era do Ministério da Agricultura e em Paraopeba, Minas Gerais, estava sendo implementado a primeira estação florestal do estado. E ele foi para lá com essa missão em 1950. Nós fomos em 53. Eu, com 6 meses de idade, fomos para lá. Mas o pai é da região da Zona da Mata de Minas Gerais, Manhuaçu. Então o pai teve, vamos dizer assim, 2 metades da vida profissional dele. Uma na Zona da Mata, que é mais ligada à Mata Atlântica, ali nas fraldas do Pico da Bandeira, e outra aqui em Brasília, que ele viveu de 1960 a 1987, até o falecimento dele, aqui no Distrito Federal. Tá. Por que ele veio para Brasília? Bom, ele veio para Brasília a convite do presidente da República para executar um convênio. Juscelino Kubitschek. Como? O presidente era Juscelino Kubitschek. Isso, o presidente era Juscelino Kubitschek. Esse convênio, que era chamado Convênio Florestal, era uma parceria entre o Ministério da Agricultura e a Nova Cap. Foi quando? Isso foi em 1960. Certo. Começou em 1960. Esse convênio ele começou a funcionar onde hoje é o Parque Nacional. Certo. Extinto esse convênio, que aí já tinha sido criado a área de plantas, né, o departamento de parques na própria Nova Cap. Esse convênio foi extinto e o pai, o Ezequias, não quis voltar para Minas e ficou aqui. Faltava também pouco tempo para ele se aposentar do Ministério da Agricultura. Ele então ficou na antiga Fundação Zoobotânica como chefe de um departamento que chamava Reservas. Era onde se cuidava das áreas protegidas e das áreas de pesquisa da Fundação Zoobotânica. Nesse período foi criada então a antiga Estação Cabeça do Veado, onde o Jardim Botânico funciona hoje. Uhum. No Gama foi criada uma outra, no IP e em Sobradinho. Essas estações não existem mais, com exceção do IP, que ainda permanece desenvolvendo as suas atividades, tem viveiro, tem produção de mudas. Se o Ezequias Hering fosse vivo, ele teria quantos anos hoje? Ele teria 118 anos. Ele morreu com quantos? Ele morreu com 87. Qual a ligação dele com essa região, com o Parque do Guará? Olha, parque que depois foi dado o nome dele, que a gente vai falar mais à frente. Quando nós chegamos em Brasília, essa foi a nossa primeira morada. Existia um conjunto de casas que abrigava os engenheiros que trabalhavam na antiga Fundação Zoobotânica. Não existia o Guará, logicamente. Não. O Guará, inclusive, fazia parte do que o pai chamava
de Fundação Zoobotânica. Sim. Segundo ele, toda essa área onde estão os Guarás, a Candangolândia, o Riacho Fundo, faziam parte de uma grande fazenda aonde se estabeleceria o Jardim Zoobotânico. Que era a Fazenda Bananal. E aí, que era da família do pai da dona Lésia, não é isso? Exatamente, da família Pérez. Do seu Pérez, que o pai teve a oportunidade de trabalhar com ele era também da Fundação Zoobotânica, e quando foi criada Águas Emendadas, que foi criada, ela era uma área da Fundação Zoobotânica, a Fundação Zoobotânica que criou Águas Emendadas, o pai foi o presidente da comissão que criou, o senhor Jorge Pérez trabalhava aí também. E eles foram realmente muito amigos e andaram muito por esse cerrado juntos. Você disse que morou por aqui, você sabe exatamente onde foi? Olha, nós tivemos aqui, eu preciso até agradecer ao Viana, Francisco Viana, foi um morador daqui, a família dele morou aqui, e um dia desses nós viemos aqui com ele e ele nos mostrou onde deveria ter sido as casas onde a gente morou. Existem ainda umas estruturas, né, no chão de concreto, que dá para você ver que ali existiam casas. Dá para a gente situar mais ou menos, aí que eu explico pro... Dá pra gente o quê? Situar onde é que era mais ou menos. Eu sei mais ou menos indo, porque é lá perto da mata já, né? Tá, mas é aqui mais em cima ou lá? Porque tem área que nós estamos na área 28. É aqui nessa área que nós na área estamos. 28, porque lá de baixo é a área 27. Ah, não, é nessa área. Nessa área aqui, né? Então, na beira do córrego, onde depois foi ocupada por chacareiros. E é mais para cima, é fora da mata. Ok. Né? Tá, mas é mais ou menos próximo da mata. ou menos próximo onde nós estamos, próximo do Mirante, né? Aqui do lado do Parque Shopping, do lado de cá. Isso, do lado de cá. Tá. Vocês moraram aí quanto tempo, né, Júlia? Nós moramos até 1963. Trabalhava com o pai, quando ele veio, o Dr. Mugen. O Dr. Mugen era um grande naturalista também da área de fauna do Museu Nacional. E o pai comprou a casa dele na W3, na antiga quadra 13. E aí também já estavam saindo, como o pai já não fazia mais parte da Fundação Zoobotânica, já não tinha mais direito também à residência. Nesse período ele já era professor da UNB, ele foi convidado lá, fundou o curso de agronomia, o curso de biologia, né, que ainda não existiam. Aí nós fomos então morar na antiga quadra 13, hoje 706. Certo. Bom, vocês moraram aqui nessa época que ele já pesquisava o parque? Ou... Ele pesquisava o Cerrado. Cerrado. Não aqui, especificamente o parque? Não. Aqui isso aqui era um tesouro, né? Era uma vastidão de um laboratório vivo. Saía de casa já encontrando plantas interessantes. E ele gostou muito, ele gostava de orquídea, gostava de todas as plantas. Mas aqui nessa região ele coletou muitas orquídeas. E o que é interessante é que numa área relativamente pequena, só ele conseguiu coletar aproximadamente 70 espécies. Hoje, nós temos trabalhos publicados que citam para essa região, considerando as que ele estudou, aproximadamente 105 espécies. 105 espécies? Entretanto, a maioria dessas espécies eram terrestres e anuais. Ou seja, hoje é muito difícil dizermos que essas espécies ainda ocorrem aqui no parque. É possível termos alguma coisa ali na estação que fica ali perto do Lúcio Costa, né? Ali onde é a reserva, né? Tem a parte isso. Ali era tudo muito inundado, muito úmido,
E uma orquídea você pisava. Eu andei com ele por ali e a gente pisava em orquídea, de tanta orquídea que tinha. Que interessante. Muito inundado também, você pulava até o joelho, né? Mas era uma região riquíssima. E se a gente for considerar o que foi o parque, nós podemos dizer que o parque abrigava cerca de 40% de todas as espécies do Distrito Federal, conhecidas para o território do Distrito Federal. Aqui não, somente no parque? Não, considerando também lá a reserva, né? Então, é muito difícil hoje, por exemplo, reintroduzi-las, porque são plantas que você não sabe como cultivar. Ana Júlia, você falou hoje que já foram catalogadas cerca de 105 espécies de orquídea no parque. Isso. Como é que foi a preservação? Você tem conhecimento de que essas espécies estão em algum lugar? Foi feito algum estudo para preservação? Olha, tudo que o pai coletou, eu até trouxe aqui, ele gostava muito de desenhar. Enquanto ele pôde, aqui está bem antigo, esse é um desenho de 61, né? Essa é uma planta que ele coletou aqui dentro dessa área do parque, né? Então o que ele fazia? Ele coletava, ele prensava, fazia uma essicata, punha no herbário da UNB e também mandava para os especialistas em orquídea para confirmar a identificação, porque ele não podia saber tudo, né? Só orquídeas são 35 mil no mundo todo, então é complicado. Então ele fazia, além do número dele, essa que ele mandou para o Rene, para ele identificar. O Rene é do Instituto Botânico de São Paulo, né? Foi ele que criou o orquidário de lá, o maior orquidário hoje do Brasil de plantas nativas, e ele colocava um número aqui. Se você for no herbário lá no Instituto Botânico de São Paulo, você vai encontrar essa planta seca que foi mandada por ele, né? Com essa numeração. Você sabe a quantidade que foi enviada por ele? Não, de plantas não Ou seja, sei, assim. Em Brasília você não tem conhecimento que... Ele o pai coletou mais de 30 mil espécies, de tudo. Ele é o maior coletor. De plantas de modo geral. Planta do Cerrado. Ele é um dos maiores coletores dessa região. Então não era especificamente sobre orquídea, não? Era... Não, orquídea no contexto orquídea no contexto da vida profissional dele, foi o menor grupo. Ele era especialista em árvore. Porque ele ficou conhecido mais como pesquisador de orquídea. Não, inclusive orquídea ele coletava e mandava para as pessoas. Tem uma carta dele, que eu tenho uma cópia, que ele, em 1953, foi criada a Sociedade Botânica do Brasil. E coincidiu ele indo para a região do Cerrado. E ele faz uma carta aos colegas dizendo que ele estava chegando numa região muito importante, muito interessante, muito desconhecida, e que ele estava à disposição dos especialistas para mandar um material que eles precisassem para pesquisa. Então o pai coletava solo, coletava fungo, coletava animais, coletava todo tipo de planta e mandava para especialistas, tanto no Brasil, quando não tinha no Brasil, ele mandava para fora do Brasil, né? E o que é interessante é que essa região que ele foi é uma região muito rica, a região de Lagoa Santa, onde importantes naturalistas viajantes passaram e estudaram, como Lund, o Varney, né? E tem uma história curiosa, porque o Dr. Lund, dinamarquês, veio a convite do rei, todos eles sempre com problemas também de saúde, respiração, e aproveitavam para tentar melhorar um pouco a saúde. Ele veio e quando chegou na região do Triângulo Mineiro, ele parou para comer em algum barzinho, enfim, não sei como poderia chamar. E lá,
contaram para ele que na região tinha um fazendeiro que chamava Peter Clausen, que também era dinamarquês. Disse, mas como? Aqui no fim do mundo não tem nada, vou encontrar um conterrâneo? E aí o Peter veio conversar com ele e começou a contar para ele que na fazenda dele tinha muitas grutas e muitas ossadas gigantes, de mamutes, coisas assim muito interessantes. E o Lund foi lá ver. Ele ficou encantado. Ele foi encantado e deixou a botânica de lado e foi estudar paleontologia, Gruta de Maquiné. Inclusive, se for na Gruta de Maquiné, que é lá perto de Cordesburgo, você vai ver lá embaixo, na última furna, o lugar que ele dormia, né? que o Lund dormia ali. E aí ele chamou então o Eugênio Varney, que veio para o Brasil, ficou 2 ou 3 anos agora, não tenho tanta certeza, e que começou então a estudar as plantas e fez o que eu acho que foi o primeiro tratado ecológico das plantas de cerrado daquela região, né? Tem um livro publicado, enfim. E o pai fez, ele tinha muita admiração pelos naturalistas e ele refez todas as coletas, tanto do Varney quanto do Saint-Hilaire. Ele procurou andar pelos caminhos que eles andaram, recoletando o que eles coletaram, né? Porque a maioria deste material não está no Brasil. E parte desse material que foi enviado para o exterior, o navio afundou. Então, se perdeu o material, mas esse material, parte dele não ficou no Brasil, né? O que não significa que o pai tenha conseguido refazer absolutamente tudo, né? Bom, você tem uma ligação mais com o Jardim Botânico, né? Você, não sei, você continua sendo diretora? Não, eu te conheci inclusive como diretora do Jardim Botânico. Qual é a semelhança entre a distância? Nós devemos ter uns 20 quilômetros, né? Um pouco mais. Existe semelhança entre o Parque do Guará e o Jardim Botânico? Essas orquídeas que tinha aqui, lá também? Algumas sim. Algumas sim. Então, essa aqui era a região mais rica em orquídea. Até porque a gente não conhecia outras regiões, né? Uhum. Enfim, o mérito que o pai teve também é coletar na mesma região em várias épocas do ano. Certo. Então ele conseguiu também estudar a ecologia das plantas. Então ele viu que tem orquídeas que só aparecem ou florescem depois do fogo, uhum. Que quando tem o fogo elas são pequenininhas, quando não tem fogo elas crescem muito, enfim. Então são características que não se conheciam até então. Nós fizemos um levantamento das orquídeas do Jardim Botânico, considerando que o Jardim Botânico é imenso, uhum. Né? Só a estação ecológica são 4.500 hectares, né? Então, não tem termos de comparação, mas ainda assim, comparando em termos de área, aqui era mais rico. Mais rico. Eu digo era porque realmente tinha maior diversidade, né? Além das orquídeas, que acabou sendo, ao que parece, a grande paixão do seu pai, o que importante, que tipo de árvore ou de planta que ele descobriu diferente por aqui? Nossa, o pai descobriu na vida dele em torno de 180 espécies de plantas novas. Plantas novas, daqui do Cerrado? Da região do Cerrado, algumas da região lá da Zona da Mata, mas 90% que não eram conhecidas ainda. Das quais 40%, 40 tem ou o nome dele, ou foi dado em homenagem a ele, e dessas, só 2 são orquídea. Só 2. Pleurothales ezequiasi,
não, 3, desculpa, Pleurothales ezequiasi, que não é dessa região, a Benaria heringueri, que ele achou aqui, e Trifara heringueri, que ele achou onde é o zoológico hoje. É uma planta que nunca mais, que eu saiba, né, nunca mais ninguém encontrou novamente. É uma planta saprófita, uma planta que aparece a flor, não precisa de muita luz e muito sensível. Nunca, até com ele vivo, nós fomos tentar achar e não encontramos mais. Fiz algumas matérias como aluna especial na UNB, com o saudoso professor José Elias de Paula. Professor José Elias, eu tive a oportunidade de conhecer. Com a professora Terezinha Paviani, com o saudoso professor Jorge Aiten, né? Então eu fiz matérias como aluna especial. E tinha o pai como professor, né? Eu trabalhei com ele até o falecimento dele, trabalhamos na Reserva Ecológica do IBGE, e além dessas unidades que se conhece, né, como Águas Emendadas, o Parque Nacional, também foi criada por ele a Estação Biológica da UNB, que é no fim da L2 Norte. Que tem uma história interessante, até contada pelo Elias, que era uma área que estava sendo cedida para transformar em clube da Embaixada, acho, da União Soviética. E ele conseguiu reverter, e a universidade, então, implementou essa estação biológica. E lá ele começou a implementar espécies de árvores e a adaptabilidade delas aqui, árvores de outras regiões. Por exemplo, os mognos que estão plantados em frente o Ministério da Agricultura foram plantadas por ele, trazidas por ele. Aqui na região do Guará tinha eucaliptos, tinha eucalipto é uma árvore nativa? Não. É o seguinte, isso aí eu também tenho até foto, enfim. Quando Brasília começou, nada se conhecia do Cerrado, nada. As árvores não se sabia como reproduzir, e tudo era novo. Só quem tinha já algum estudo era o pai em Minas e São Paulo, com o Dr. Coutinho lá da USP. Mesmo assim, ainda eram estudos muito, muito incipientes. E lá em Paropeba, o pai estava cultivando eucalipto. Na época, eucalipto achava-se que era a salvação do Cerrado para as caldeiras de minério, né, lá de Minas Gerais. Então começou a plantar árvores, começou a plantar eucalipto para abastecer de energia essas caldeiras. Para a produção do carvão vegetal, né? Exatamente. E aí, quando ele veio para cá, ele veio com algumas espécies, ele trouxe algumas espécies de eucalipto para começar a bordear, né, alguns espaços sombreados, e também foi utilizado muita espécie frutífera, certo, porque era o que tinha, era o que se conhecia, né? Depois isso foi sendo substituído, o que tem que ser mesmo na medida em que você vai conhecendo essas espécies. Espécies nativas, experimentalmente, ele trouxe lá para a Asa Norte, na UNB e também na Fazenda Água Limpa, que é da Universidade de Brasília. Ok, Ana Júlia, o assunto é muito interessante, nós vamos ficar aqui até amanhã discorrendo sobre ele. Você trouxe aqui que eu tenha... foi bem proveitoso. Esse livro tem um outro antes igual. Esse livro foi feito, eu acho que foi o primeiro
foi o primeiro livro que compilou o conhecimento sobre o Distrito Federal dos vários profissionais. Então aqui, ó, a gente tem aqui a letrinha dele, mas não é só dele esse livro, ele tem um capítulo de plantas. Aqui tem o Jofre Parada, tem geologia. Então cada capítulo desse tem um desses grandes nomes que estudaram aqui a área de Brasília. Nossa, bom, para quem não já vi sempre falar o nome do Ezequias Hering, vamos mostrar aqui uma foto. Ela trouxe uma foto dele, que faleceu em 1987. Está aqui o homem que dá nome ao Parque do Guará. Quem fez essa sugestão foi o deputado Peniel Pacheco. Peniel Pacheco, que era morador do Guará, inclusive. Exatamente. E muito conhecido, teve a oportunidade de conhecer o trabalho do pai, e então ele sugeriu à Câmara, e a Câmara acatou que o nome dele fosse colocado aqui. Ele já não era mais vivo, né? E depois disso, em 90, eu já era diretora do Jardim Botânico, nós propusemos ao governador, então, Joaquim Roriz, para criarmos a Reserva da Biosfera do Cerrado, fase 1. As reservas da biosfera são um título internacional dado pela Unesco, mas guardando as devidas proporções, mais ou menos como se fosse um monumento natural, assim como Brasília é um monumento natural, com título dado pela Unesco, as reservas da biosfera também são. E o governador, na ocasião, ele concordou, e aí nós propusemos e fizemos um desenho cartográfico unindo as principais unidades de conservação. Então, hoje são áreas nucleares da Reserva da Biosfera, Águas Emendadas, o Parque Nacional e o conjunto da APA Gama Cabeça de Veado, que envolve o Jardim Botânico, o IBGE e a Fazenda da UNB. Esse título ele é muito importante, ele teria sido para Brasília um marco, porque as reservas da biosfera, elas são um sistema de manejo e ocupação do território que trata de cuidar da sustentabilidade e da harmonia entre a ocupação humana e a necessidade da conservação e da preservação dos serviços ambientais que a natureza nos traz. Não adianta só as pessoas pensarem que andar no parque, correr e andar de bicicleta vai garantir a sustentabilidade da vida delas. Não vai. A longo prazo, os serviços ambientais, aqueles que a gente não vê, mas que estão no nosso dia a dia, por exemplo, as abelhas, que polinizam o nosso alimento, e sem elas nós não temos alimento, né? Então a Reserva da Biosfera daria uma integração ao que é a urbis com o que é a necessidade da conservação. Maravilha. Bom, como eu te falei, realmente a gente não tem limite, né? Senão a gente ia ficar aqui conversando até amanhã. Né? Eu te agradeço pela disponibilidade. Né? Obrigada a você. E ao mesmo tempo a gente está aqui fazendo uma homenagem ao seu pai, merecidamente. Com certeza. Ele merece. Com certeza. Muito obrigado.